A gente vai continuar o tema Adam, Entre Dois Mundos. Semana que vem a gente encerra ele. A gente viu coisa arada. Semana passada eu fiz um resumo e não vou fazer nessa semana um resumo de volta. Faço semana que vem um resumo do tema de volta, do tema inteiro. Mas uma das coisas que sempre me inquietou antes como não cristão e hoje como cristão é a falta de explicação que nós temos a respeito da morte de Jesus na cruz. Para mim sempre foi uma incógnita, uma resposta não tão plausível e não tão clara a respeito dessa pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus morreu na cruz? É óbvio que se eu for perguntar para você, e você tem um pouco de tradição religiosa cristã, você vai falar o quê? Jesus morreu para nos salvar. Quantos diriam isso? Levantou a mão. Mas beleza, mas por que Jesus, cara? Milhares de pessoas morreram na cruz. Naquele dia que Jesus morreu na cruz, tinha mais 2. Por que Jesus morrendo na cruz pode nos salvar? E será que o objetivo de Cristo na cruz era que Ele morresse e agora nós, aqui no século 21, pudéssemos falar, eu sou salvo? Será que esse era o objetivo dele? A primeira resposta que eu te dou em relação a essa pergunta é que não, esse não era o objetivo dele. A salvação não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio. Um meio para que nós alcancemos o fim. E é a respeito disso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Que nós consigamos compreender a dimensão daquilo que Cristo fez na cruz. Muito mais do que apenas nos salvar, Ele veio trazer algo para nós muito mais precioso do que apenas a salvação. Para a gente começar a entender isso, abra lá em Mateus capítulo 10, versículo 34. Mateus 10, 34. A gripe está pegando solto, né, galera? Meu Senhor. Está parecendo Jativoca lá, quando ficou ouvindo sapos. Uma sinfonia. Mateus 10, 34. Beleza? Antes de ler Mateus 10, 34, olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala para ele: velho, a salvação é um meio, não é um fim. Agora, se está aberto, então, Mateus 10, 34, eu vou ler uma das coisas que é mais espantosa na Bíblia. Olha só o que está escrito lá em Mateus 10, 34. Não pensem que vir trazer paz à terra. Espera aí, você está entendendo o que Jesus está falando? Não pense que vim trazer paz à terra. Eu lembro na quarta tour que eu fiz essa pergunta. Quem estava lá talvez vai se lembrar. Mas eu fiz essa pergunta num dia, numa noite lá, enfim, que eu fui falar. Eu fiz essa pergunta: e aí, quantos aqui pensam que Jesus veio trazer paz à terra? Aí todo mundo levantou a mão e até um gritou lá atrás. Eu ouvi: glória a Deus! E aí eu falei: cara, vamos ler Mateus 10, 34? Jesus falando: não pense que vim trazer paz à terra. Uau! Isso vem de encontro com anos de tradição nossa. Talvez até com a tua cultura cristã, mas pagã, ao pensar que o objetivo de Jesus é trazer paz à terra. E ele mesmo diz claramente, observe, não vim trazer paz à terra. Isso aqui não é a versão da mensagem, tá? Isso aqui não é a versão do Zegedé, é Jesus falando. Não pense que vim trazer paz à terra. Agora é óbvio que aquilo que ele fala tem muito sentido a partir daquilo que a gente vai entender daqui a pouco. Mas olha o que ele diz: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer com que o homem fique contra o seu pai. O que, Jesus? Jesus Cristinho.
veio fazer com que o homem fique contra o seu pai, é ele que está falando. A filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o seu pai, sua mãe, sua namorada, sua ficante, seu cachorro, seu gato, a Beyoncé, o Jay-Z, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos orar? Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos entender a profundidade disso que o Senhor está falando para a gente, ó Pai. Nós sabemos que a Bíblia toda foi inspirada por Ti, inclusive isso que o Senhor mesmo falou, nos dá entendimento acerca dessa verdade, porque nós queremos agradar Teu coração e queremos saber tudo a Teu respeito, Senhor. Então fala conosco, nos dá discernimento. Se alguém aqui está com o coração endurecido, que Teu Espírito Santo, capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo, possa vir nos convencer e trazer clareza a respeito de tudo que ouvirmos, ó Pai. Eu oro, eu peço isso a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Não pensem que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Isso é uma verdade muito pouco falada. Aliás, pouquíssimas vezes eu vejo pastores pregando a respeito desse texto. E eu particularmente gosto desse texto, prego direto ele. Vocês já ouviram falar diversas vezes sobre ele. Mas a verdade que existe entre esse texto, a partir desse texto, é linda demais. Porque o que Jesus está falando é o seguinte: olha, não pense que vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, vim causar divisão entre pai e filho, nora e sogra, filha e mãe, pai e filho, mãe e filha. Vim trazer divisão. Mas por que Jesus veio trazer essa divisão? Na verdade, essa história começa muito, muito tempo atrás. Deus criou a família, certo? Certo? Certo. Ele olhou para o homem e falou o que para o homem? Não é bom que o homem seja só. E farei uma mulher que lhe seja auxiliadora, idônea, que possa andar contigo. Criou a mulher com um órgão genital reprodutivo. E a mesma forma no homem, o órgão genital reprodutivo. E falou o que ainda para eles? Sejam férteis, multipliquem. Ou seja, façam família. No sentido máximo da palavra. Deus estava dizendo mais ou menos assim: velho, se acabe de transar, tenham muitos filhos. Se fosse a tradução da linguagem de hoje, seria assim. Era o que Deus estava falando para Adão e Eva. Sejam férteis, multipliquem. Então, na verdade, Deus tem sim no coração dele a instituição família, ele que criou ela. Mas parece que é uma contradição. Deus criou a família e o próprio Deus vem e fala que ele veio causar divisão na família. Mas, na verdade, uma das poucas coisas que nós observamos, é que a família é retrato da divisão. A família retrata o tanto que nós nos afastamos do plano de Deus. Como assim, Felipe? Está viajando? Não estou viajando. Preste atenção. Quando eu tenho o privilégio de assistir o Cidade Alerta, volta e meio, eu ouço, por exemplo, um cara morreu, sei lá, esfaqueado. E aí vão entrevistar testemunhas. E a testemunha fala o quê? Graças a Deus que não foi com minha filha. Assim, mas ele é filho de alguém, cara. Tá entendendo? Ele é filho de alguém. Ele é tão importante quanto a tua filha. Ou, por exemplo, vamos protestar. Essas faixas eu vejo um monte. Estamos lutando por um país melhor para os meus netos. Vocês viram essa faixa? Eu vi na televisão.
Mas espera aí, para os teus netos, então o meu neto que se dane. O importante é o teu neto, não é? E outras coisas do tipo, que cada vez mais nos trazem a clareza que a humanidade está dividida, totalmente dividida. Por exemplo, uma pergunta que eu faço para você. Se você tem uma filha e descobre que ela tem leucemia, o tratamento da leucemia dela vai custar R$80 mil. Quantos aqui dão um jeito para pagar R$80 mil para o tratamento da sua filha? Levantou a mão. Agora me diz uma coisa. Existem centenas de pessoas que estão com leucemia. E por que a gente não se importa com essas pessoas? Se teu pai não tem o que comer, você se importaria com ele ao ponto de dar comida para ele? Comprar uma cesta básica e ir lá e oferecer para o teu pai? Você faria isso? Mas quanta criança morrendo de fome na África, na Índia, no Brasil, sertão nordestino. Mas por quê? É porque, na verdade, de fato, Deus criou a família. Mas Deus criou a família pensando que ela seria a família dele. A família de Deus é muito maior que a tua família. E essa divisão originada pelo pecado nos trouxe até os dias de hoje, onde nós somos divididos em continentes, países, estados, cidades, bairros, rua, família, você, a última fronteira dessa divisão. Então o mundo está completamente dividido. E quando Jesus fala isso, ele está falando em cima dessa compreensão. Na verdade, aquilo que vocês pensam que é união, que é divinizar a sua família, isso não é união, isso é divisão. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos um. Que nós olhemos para aquele que está com fome, da mesma forma que nós olharíamos para alguém familiar que está com fome. Que nós olhemos para aquele que não tem roupa, da mesma forma que olharíamos para a nossa filha que não tem roupa. Mas a grande verdade é que nós nos afastamos completamente disso. Completamente. E pior de tudo, a gente culpa a Deus nessa história. Então, por exemplo, é culpa de Deus que as crianças na África estão passando fome. Não é culpa de Deus, velho. É nossa culpa. Tenho certeza absoluta que se a gente juntasse tudo aquilo que a gente desperdiçou no almoço hoje e mandasse para a África, aqui, nós aqui, a gente conseguiria alimentar cerca de 300 crianças. Tenho certeza absoluta disso. A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. A culpa é nossa que não olhamos mais para o nosso próximo como o nosso próximo. Mas olhamos ele como alguém fora da nossa zona de amor. E Jesus foi um cara que não encarava a vida dessa forma, de forma alguma. Para Jesus, a religião não era uma barreira. Para Jesus, o status social não era uma barreira. Jesus conversou com pobre e com rico, com prostituta e com casada, com adúltera e mal casada. Jesus, ele olhava para o ser humano de uma forma ágape, de uma forma que nós precisamos olhar. Quando Jesus está falando isso, ele está falando exatamente isso que eu estou dizendo para você. Não pense que vim trazer paz, eu vim causar divisão. Porque primeiro eu preciso dividir, para depois juntar. E aquele que ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim.
Aquele que não me coloca como primeiro lugar da sua vida, não tem como caminhar comigo. O que Jesus está falando é uma máxima do Evangelho. Deus precisa ser o centro, precisa ser o topo, precisa ser o primeiro, precisa ser tudo na nossa vida, Ele precisa ser a nossa própria vida. Mas para isso, necessariamente, a gente vai ter que romper com esse laço doentio e que, por incrível que pareça, se originou na própria igreja cristã, e não só na igreja cristã, mas nas religiões, onde o mundo é dividido em partes, em parcelas. E onde nós não olhamos para as pessoas como deveríamos olhar. O que eu acho mais incrível é que um cara chamado Mahatma Gandhi, já ouviu falar dele? Não era cristão e não teve acesso, conheceu Cristo, enfim, pessoas ajudaram ele, teve um pastor que acompanhava ele. E esse cara estava tendo uma guerra civil na Índia, e Gandhi era um líder dos hindus, nessa revolução na Índia, e a Índia estava tendo uma guerra civil religiosa, entre muçulmanos e hindus. Um pai hindu perde seu filho. Um muçulmano matou seu filho. Matou na frente dele. E aquele homem hindu se encheu de ódio. E ele foi conversar com Gandhi. E perguntou para Gandhi: Gandhi, um muçulmano matou meu filho. O que eu faço? A resposta de Gandhi, com certeza, seria a resposta de Cristo. Sabe o que Gandhi falou para aquele hindu? Adota um filho muçulmano e cria como se ele fosse teu filho. Gandhi entendeu mais evangelho do que nós cristãos, né? É engraçado isso. É engraçado porque o cristianismo hoje, em certa medida, tem se tornado um tanto quanto contrário àquilo que Cristo pregou. Cristo estava pregando união. Cristo veio trazer unidade. Cristo veio nos aproximar não só dele, mas do nosso irmão do nosso lado. Olhar para as pessoas de forma diferente. E muitas vezes, as pessoas se tornam mais arrogantes e mais odiosas quando se convertem do que antes da sua conversão. O problema está em Cristo? Não, o problema está na forma como nós encaramos o Evangelho. O que Jesus está dizendo é uma coisa muito clara: eu vim causar divisão para causar união. A tua família não é tudo, velho. Talvez é uma coisa que teu pai fala: filho, você carrega aqui, ó, na veia, o sangue dos Pereira. Isso daqui você tem que guardar pro resto da tua vida. Quem quiser acabar com a família, passa a foice. Talvez sejam coisas que você escuta. Ou talvez não escuta, né? Porque não estamos hoje num tempo de Al Capone, Poderoso Chefão, Tartaglia e assim por diante, né? Mas são coisas que talvez você pense. Aliás, foi uma coisa que eu escutei esses dias. Uma pessoa dizia o seguinte: Lipão, eu não vou no protesto porque eu tenho comida e tenho teto. Eu falei, nossa, velho, que ponto chegamos, né? E quanta gente não tem comida e não tem teto? Quanta gente, velho? E a gente simplesmente não se importa. A gente simplesmente passa reto. Finge que não existe. O que Jesus estava trazendo é divisão para causar união. E para causar união, ele vai precisar dividir. Jesus vai ser o primeiro na sua vida. O que Jesus está dizendo é uma coisa muito clara. Se você não tem a Deus como o primeiro na tua vida, você não tem salvação. Você não tem céu. Você não tem igreja. Você não vive igreja. Você é só mais um trouxa que se auto-enganou e acha que no final das contas vai ir para um lugar de ruas de ouro e
vai para o céu. Mas você não entendeu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Quer ver? Mais uma passagem para eu embasar o que eu estou falando. Mateus capítulo 12, versículo 46. Mateus 12, 46. Mateus 12, 46. Quando eu li esse texto antes, eu achava que Jesus era meio rebelde. Tipo, eu sou rebelde. Eu achava que Jesus era meio rebelde, quando eu li a primeira vez. A segunda vez, eu li numa ótica diferente. Falei, ele é consagrado. Mas hoje eu já li numa ótica ainda diferente. E eu vou dizer a ótica pelo qual eu leio. Eu ver Mateus capítulo 12, versículo 46. Olha só. E falando ele ainda à multidão, quem? Jesus. Eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, esses estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, que querem falar contigo. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Cara, se coloca no lugar da mãe de Jesus. Por exemplo, a tua mãe vai te chamar lá na faculdade e bate a porta da tua turma e fala, ciclano de tal está aí? Aí você olha e fala, quem é minha mãe? Você já imaginou que a tua mãe ia pensar de você? Tenho certeza que ela jogava o chinelo lá da porta, na orelha, assim, pá! Fazendo essa desfeita, te eduquei, te criei, suspirei por você, lembro de você agarrado no meu peito. Mãe sempre tem esse saudosismo, né? Mas foi o que Jesus falou. E não é ele a quem a gente está imitando? Quanto a isso, eu não estou falando que Jesus ele é contra a família, daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Mas o que eu quero que você entenda, o que Jesus estava trazendo para nós é uma noção do céu a respeito da vida humana. Uma visão celestial acerca da vida. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha só o que Jesus falou. Estendendo sua mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do Pai, que está no céu, este é o meu irmão e é a minha irmã. Uau! Mais uma vez, uau! Cara, Jesus estava rompendo com anos de tradição judaica. Hoje, Jesus está rompendo com anos de tradição ocidental, cristã pagã. Você está entendendo o que Jesus está falando? Eu vos digo que quem é a minha mãe e meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Isso parece ser um chute na instituição família, mas não é um chute na instituição família. O que Jesus estava fazendo é renovando o sentido da família. Deus cria Eva para servir Adão e juntos cumprirem uma missão, multiplicar, ser fértil. Mas, apesar disso, a família ainda é de Deus. Ele é nosso Pai eterno. E é engraçado como esse pecado muitas vezes não é observado por algumas pessoas. Por exemplo, pais que chegam e falam para o filho, filho, você não pode mais ir na igreja. Ó, até um fundinho. Filho, você não pode mais ir na igreja. Talvez seja um pouco rebelde para o mestre peteleco.
Mas tirando esse peteleco, quem é teu pai para dizer uma coisa contrária àquilo que Cristo falou? Quem é? Ou a tua namorada chega para você e fala: fulano de tal, você tem que parar de falar de Jesus, você faz eu passar vergonha. Ai, pobre. A pergunta é: quem é tua namorada para te dar uma ordem contrária àquela de Jesus? O que eu quero que você entenda é que você não foi feito por seu pai e para sua mãe. Olhe para mim e entenda isso. Você não foi criado para a glória do teu pai e da tua mãe. Ah, eu fui criado para que meu pai seja glorificado quando eu me formar na faculdade. E se o pai do céu tiver um outro plano para a tua vida? Ah, eu fui criado para que minha mãe receba toda a glória quando eu me casar, entrar de branco na igreja. A palavra diz o seguinte: tudo veio dele, para ele, por meio dele e é para ele. A glória é para ele. E como eu falei anteriormente, a família é o maior reflexo da divisão na humanidade. É o maior reflexo da divisão na humanidade. A gente simplesmente ignora as pessoas à nossa volta, porque não são da nossa família. Mas essa não é a dimensão que Deus quer que nós vivamos. Na verdade, essa não é a dimensão que nós vamos viver no céu. E a gente precisa chegar a uma conclusão que o céu é onde Deus quer que nós cheguemos. Você consegue concluir isso? Consegue? O céu é o final, é onde Deus quer que nós avancemos. E essa não é a visão do céu. Lá no céu, Apocalipse revela muito claramente que não haverá tribo, não haverá nação, não haverá família. Só haverá um Pai eterno e seus filhos. O que Jesus estava trazendo então aqui é resposta ao propósito dele. Muito mais do que alguém consagrado ao reino. Jesus estava mostrando que o propósito de Deus é muito maior do que a tua família. É muito maior do que casar, ter filhos. É muito melhor e muito maior do que gerenciar uma casa. O propósito de Deus é estabelecer uma família de muitos filhos semelhantes a Ele. Quer ver? João capítulo 19, versículo 25. João capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. Beleza? Perto da cruz de Jesus estava sua mãe. Lembra sua mãe? Quem é sua mãe? Não sei. É essa mãe mesmo. A irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse a sua mãe: aqui está o seu filho. E ao discípulo: aqui está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Vamos juntar agora as peças até aqui. Jesus vem trazer a espada, ele evidencia isso quando ele fala que a irmã, mãe, irmãos estão no meio dos discípulos dele. E agora ele vem e traz o resultado disso tudo. Jesus estava na cruz, pregado na cruz. Ele viu sua mãe, viu seu discípulo. E ali ele falou talvez uma das maiores lições acerca do objetivo pelo qual ele veio morrer na cruz. Jesus olhou para sua mãe e falou: mãe, ali está teu filho. Ele olhou para o discípulo e falou: discípulo, aqui está a tua mãe. Sabe o que Jesus estava fazendo ali?
estavam unificando aquilo que ele dividiu. Engraçado isso, né? Ele dividiu a família dele, mas depois ele veio trazer sentido ao porquê ele dividiu. Eu dividi porque Deus é um Deus de todo aquele que crê. E todo aquele que crê, a palavra mesmo fala que será chamado filho de Deus, é um filho de Deus, pertencente à família dele. Deus, ele veio estabelecer uma família, ele não veio estabelecer várias famílias. Por que Jesus morreu na cruz? Pelo mesmo motivo que ele te criou. Jesus te criou para ter relacionamento com você. Melhor, Jesus te criou para ter relacionamento conosco. Por que Jesus morreu na cruz? Para ter relacionamento conosco. Porque o Espírito Santo foi enviado para ter relacionamento conosco. Por que Jesus vai voltar? Vamos ver se você adivinha. Para ter relacionamento conosco. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra a intenção, o coração de Deus, querendo viver essa realidade de família, essa realidade de somos um. Aliás, essa oração de Jesus, não é? Jesus estava orando antes de ir para a glória, e ele ora o quê? Pai, eu te rogo, assim como eu e você somos um, rogo para que eles sejam um conosco. Essa é a oração de Jesus. Mas para essa oração acontecer, primeiro vai ter que dividir. E pior de tudo, quem não vive o Evangelho, dificilmente entende isso. Eu digo de alguém que viveu isso. Por exemplo, lembro lá nos meus 12 anos de idade, minha mãe tinha um mini system. O mini system naquela época era, tipo, depois do toca-fitas veio o mini system, era top, velho. E era o meu mini system, cara, ficava escutando Racionais nele o dia inteiro, velho. E aí a minha mãe simplesmente chegou um dia e roubou meu mini system. Foi essa a impressão que eu tive. Roubou. E aí de noite eu perguntei, mãe, cadê o meu mini system? Tô ficando louco. Um dia inteiro sem Racionais. Aí a minha mãe olhou para mim e falou, Felipe, a igreja estava precisando, a gente levou para a igreja. Aí eu fiquei louco, velho. Ô mulher, tu está ficando louca. Eu sou teu filho. Você vai dar um mini system para a igreja para as mulheres dançar, que era para o ensaio de dança. E eu aqui não posso escutar som? Ah, não, vocês endoidaram. Eu achei minha mãe, a gente brigou, foi uma confusão por causa do mini system. E eu não entendi aquilo. Mesmo, eu não entendia. Mas é impressionante que quando eu me converti, não foi quando eu me converti, né? Mas com o passar do tempo da minha conversão, eu compreendi aquilo. Que minha mãe estava me ensinando era a mesma coisa que Jesus tentou ensinar. Filho, Deus ele tem uma família. Você é meu filho, eu te amo, te eduquei, te criei, quero o teu bem. Mas independente disso, você ainda é mais filho de Deus do que meu filho. E é essa realidade de vida que a igreja precisa viver. Era exatamente isso que Jesus estava ensinando para sua mãe. Engraçado, né? Um filho ensinar para a mãe. Era exatamente o que Jesus estava ensinando para Maria e para o seu discípulo João. João, esse negócio de partidarismo, de família Silva, de Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, esse negócio de a galera do rap, de os playboy, os favelados, cara, isso não é a visão do reino. Porque a visão do reino é um pai com muitos filhos. Essa é a visão do reino. E é exatamente isso que Jesus veio estabelecer. Jesus desvalorizava a família? Não. Mas só que ele entendia que a família celestial é muito maior do que a família de sangue. Isso é interessante porque a própria palavra diz, em Gálatas 6:10,
o seguinte: faça o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que a Bíblia nos diz, e o que Deus quer que nós vivamos, é família. Igreja tem que ser família. Se a igreja não for família, fecha as portas e vamos fazer qualquer outra coisa, porque não presta para nada. Igreja tem que ser família. O que Deus veio estabelecer é família. E é exatamente isso que ele fala nesses textos que a gente leu aqui. Primeiro ele quebra a família, depois ele une a família. E hoje, é essa dimensão que eu vivo com a minha família. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas sei que muito mais do que pai, do que mãe, eles são meus irmãos em Cristo. Muito mais do que meu pai de sangue, minha mãe de sangue, eles são meus irmãos. E nós vamos viver eternamente junto com o nosso Pai. Não foi isso que Paulo escreveu para Filemon? Ele diz o seguinte: Filemon, estou mandando um escravo teu, chamado Onésimo, ele se converteu aqui. Ele vai voltar a trabalhar contigo como escravo. Mas preste atenção, Filemon. Agora, ele não é apenas um escravo teu, mas ele é teu irmão em Cristo. Trate ele como teu irmão. Pesado isso, né? É exatamente essa dimensão que Cristo nos convida a viver. É para esse evangelho que nós devemos nos converter. Presta atenção, velho. Se a tua fé não te faz amar o teu irmão, a tua fé fede. Ela fede. Para Deus ela fede. 1 João diz o seguinte: aquele que afirma amar a Deus a quem não vê, e não ama ao seu irmão a quem vê, está mentindo. Quando João escreve isso, ele está falando a respeito da igreja. Ele não está falando a respeito do próximo. O que ele está dizendo é o seguinte, em outras palavras, para ficar mais claro: aquele que não ama, aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama a sua igreja, os seus irmãos do GP, está mentindo. É mentiroso. Quer saber se a tua fé é genuína? Você ama teus irmãos? Ama? Estou falando gosta deles. Eu não gosto de um monte de gente. Não gosto de uma porrada de gente, aliás. Agora você deve estar pensando: será que é de mim, mano? Não gosto de muita gente, cara. Mas só que o gostar não me coíbe de amar. Eu tenho certeza que Deus não gosta de mim, cara. Eu sou um cara chato para Deus, velho. Mas Ele me ama. O amor tem muito mais sentido do que apenas um sentimento como gostar. Se a tua fé não é amar o teu irmão, ela fede. Ela fede. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Abra lá, 2 Coríntios 5, 18. Segunda Coríntios 5, 18. Acompanhe o que Paulo escreveu ali. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Quando ele fala o mundo, são pessoas. Não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem com Deus. Esse texto vai trazer sentido a tudo aquilo que a gente falou até aqui. E eu quero desmembrar ele para a gente entender um pouco melhor ele. Primeira coisa que Paulo fala é o seguinte: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo é a ponte. Cristo nos faz reconciliados com Deus. Preste atenção numa coisa. 1 João fala que Deus é amor. Já leu esse texto? Deus é amor. Ele não tem amor, ele não sente amor, ele é amor. E esse texto de 1 João está falando do amor ágape, do amor perfeito,
Agora, Coríntios fala que eu e você somos morada de Deus. Ele habita em nós. Ele habitando em nós, significa que o amor habita em nós. Não é? Ou seja, aonde eu quero chegar? Deus, que é amor, habita em nós e nos faz amar. Mas não amor que o mundo ama. Amor ágape. Amor perfeito. Não amor por causa da bunda da menina que você casou. Não amor porque o cara tem uma carona para te dar depois da onda. Não amor porque o cara é playboy, não tem amigo e te paga uma coca quando vocês saem para comer alguma parada. Falando amor de verdade. Amor ágape. Cristo foi a união de Deus conosco. Mas preste atenção. Um dos maiores pecados que a igreja cometeu até nossos dias foi a individualização da fé. A gente pensa, e talvez você pense, que Cristo morreu na cruz para me salvar. Ok, estou salvo. Mas a verdade é que Cristo morreu na cruz para nos reconciliar com Ele e para nos reconciliar uns com os outros. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a igreja, pessoas, é a existencialização do amor de Cristo. É isso. As pessoas do teu GP que você ama, é a existencialização daquilo que Jesus estava falando. Vida de uns para os outros. Por isso que a igreja deveria ser muito mais conhecida como família, do que como um clube, do que como qualquer outra coisa. A igreja deveria ser conhecida como família. Eu digo mais outra coisa, esse prédio aqui deveria ser conhecido como casa. A casa de Deus. Ok, casa de Deus porque a gente habita aqui, mas deveria ser conhecido como nossa casa. Onde nós nos encontramos para cuidar um do outro, para zelar um pelo outro, para viver um com o outro. Só uma casa. Nada mais místico do que isso. Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Entenda o que eu estou falando. Não existe outro caminho. A gente estava ouvindo o Abner e a Karine, e uma das coisas que ficam claras é isso, cara. No Oriente, no Ocidente, em qualquer outro lugar no mundo, o único caminho é Cristo. Não existe outro caminho. Jesus mesmo fala em João capítulo 14, versículo 6, o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem outra possibilidade. Ah, mas minhas boas obras não são suficientes. Ah, mas profeta Maomé, não é suficiente. Mas a minha filosofia, não. Mas o Padinho Cisso, não. Mas o Lipão, não. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é reconciliação de nós com Deus e de nós com nós. Conosquinho. Cristo na cruz estava estabelecendo a família dele. Era como se Jesus estivesse pregado na cruz e falando, olha mãe, eu estou morrendo para você ser um com o meu discípulo. Discípulo, eu estou morrendo para você ser um com minha mãe. Eu amo minha mãe, mas amo você também, discípulo. A gente se ama. E essa é a família que Deus veio estabelecer. Amor de uns para com os outros. Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Outra verdade que Paulo fala, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele não só nos reconciliou, mas nos confiou o ministério da reconciliação. Você é um reconciliador. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala isso para ela. Você é um reconciliador. Esse é o ministério da igreja. A gente não foi chamado para sermos um clube. Nós não fomos chamados para sermos fãs de Jesus.
Nós não fomos chamados para fazer uma tietagem gospel para Cristo. Nós fomos chamados para ser família de Deus. A pregação do Evangelho é algo tão simples, cara. Sabe como se prega o Evangelho? Da seguinte forma. Chega lá para o teu amigo da faculdade e fala o seguinte: cara, Deus quer ser teu amigo. Você pregou o Evangelho. Como assim Deus quer ser meu amigo? Jesus morreu na cruz para ser teu amigo. Esse é o Evangelho. Deus se reconciliando com o homem. E reconciliando o homem com o homem. Quebrando toda a divisão. Por isso que hoje eu olho para cá, para aqui. E cara, sabe o que eu estou vendo aqui? Uma família. Eu não vejo Pereira, eu não vejo Silva, eu não vejo Abu Mansur, eu não vejo. Eu vejo uma família debaixo da graça de Cristo e com o mesmo Pai, o Pai eterno. É isso que é a igreja. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Você é um reconciliador, velho. Tiago, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica ali de pé, ou sente-se no chão junto ao estrado dos meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus aqueles que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem um reino que Ele prometeu aos que o amam? Sabe o que Tiago está falando? Ele está falando que debaixo da cruz de Cristo, todos nós somos carentes do perdão dEle. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém que tem uma entrada VIP no céu. Debaixo da cruz de Cristo, todos nós somos iguais, miseráveis. Depois da cruz de Cristo, todos nós somos iguais, filhos de Deus. O que Tiago está falando é uma lição para a igreja. Não trate ninguém com vantagem ou com glória superior. Supondo, vem aqui na onda e se converte a Vanessa Camargo. Se converte aqui na onda. Ela se converteu aqui na onda, velho. Ela vai sentar na cadeira como você. Ela vai ser discipulada como você. Ela vai participar de um GP como você. Ela vai ter que estar na celebração e o apacentador vai puxar no pé dela. Ah, mas eu tenho um show. Cancela o show. Vai pegar no pé como você. Porque em Cristo nós somos um, cara. Era exatamente isso que Jesus estava fazendo na cruz, nos unificando, dividindo para nos unir. Mas para nos unir da forma certa. Para nos unir em cima de um só amor. E quando eu lembro disso, eu lembro de uma música antiga, que eu particularmente gosto muito. E eu vou participar do show de talentos, então eu vou cantar. Vocês vão lembrar dessa música. Que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quantos lembram dessa música? Então canta comigo. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Só quero dizer, se você gravou no teu celular, não publica, tá? Eu corro risco de vida. Velho, Jesus pagou um preço para que eu e você fôssemos um.
Debaixo da cruz de Cristo não existe Pereira, não existe Silva, não existe brasileiro, libanês, não existe índio, africano, não existe nada disso. Existe aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que eu estou te falando, cara? Você tem que olhar para essa pessoa que está do teu lado, não só como teu irmão de sangue, mas você tem que olhar para ele ainda mais como irmão. Um nível superior, ele é teu irmão eterno. O teu irmão de sangue, a morte vai separar. Mas esse irmão eterno, você vai ter que aturar ele pro resto da vida, velho. E quando eu digo vida, eu estou dizendo de vida eterna. O que Jesus estava trazendo é um sentido novo para aquilo que significa família. E a igreja tem que ser isso, velho. É engraçado porque eu sou implantador lá em Balneário Camboriú. E lá em Balneário Camboriú, teve uma menina que estava desempregada, não tinha emprego. E ela chegou, colocou no GP, falou que conseguiu emprego. É no horário do GP, eu não vou poder mais vir no GP, e pouco bad e tal, papapá. Aí ela olhou para mim e falou, e o que tu diz, Lipão? Aí é óbvio, né? Eu falei para ela, busque, pois, em primeiro lugar no reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ela falou, entendi, mas quem vai colocar comida no meu prato? Eu falei, é verdade. Aí eu olhei para a galera do GP, e na minha mente veio isso, a gente vai colocar comida no prato dela. E aí eu lembro que eu desafiei lá no GP e tal, galera, essa semana vocês vão procurar emprego para ela, como se fosse emprego para você. E aí todo mundo ficou feliz, né? Tipo, essas coisas todo mundo gosta de ouvir, né? Oh, glória a Deus, tal. Se fosse mais pentecostal, rolava um glória a Deus. Aleluias, e, né? E rolou lá, pá, rapidinho, Pentecostes. E aí, beleza, a gente foi viver a nossa vida, uma semana. E aí chegou, acho que quarta ou quinta-feira ou quarta, sei lá, algum dia da semana, eu cheguei lá no grupo da Onda, lá em BC, e perguntei, e aí, galera, acharam emprego para tal fulana? Aí, primeiro que tinha 10 visualização, um curtir e o outro embaixo. Ops, esqueci. Aí eu falei, velho, é agora que eu vou ensinar o que é ser igreja, né? Aí eu falei, cara, se a gente não se importa com ela, como nós nos importamos com pessoas da nossa própria família, a gente ainda não entendeu o que é igreja. Igreja não é um ajuntamento de crente. Igreja não é um clube onde nós fazemos uma carteirinha e dizemos, eu sou onda dura. Igreja é família. Se você não se importa com as pessoas do teu GP, velho, cara, você não entendeu o que é igreja. Sabe, se as pessoas entram e saem do teu GP como se nada fosse nada, você não se importa, não liga, não se preocupa, não ora, não jejua. Alguém chega lá no teu GP e fala, cara, eu estou passando mó bad, estou pensando em me matar, e não sei, eu estou confuso, e, cara, eu quero me matar. Aí o apacentador fala, ok, próximo. Cara, você não entendeu o que é igreja, velho. Você não entendeu o que é igreja. Igreja é sermos família. Família no sentido celestial do que eu estou dizendo. Família é muito mais do que uma família de sangue. Família que nós vamos passar a eternidade toda juntos. Você tem que se importar com o teu irmão. Cristo nos reconciliou com Ele e nos reconciliou com a família dele, para nós sermos um. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Olha para o teu irmão que está ao teu lado aí e diz para ele, de forma muito verdadeira, velho, foi pago um preço caro para que eu e você fôssemos um. Tamo junto, mano. Conta comigo. É nós. É nós que tá, é nós que voa. Presta atenção, galera. Continuando aquilo que Paulo falou. Olha só que Paulo continua falando. Não lançando
em conta os pecados dos homens. O que Jesus estava falando, que Paulo estava falando aqui, era o segredo da reconciliação. Sabe o que Jesus fez? Não levou em conta os pecados dos homens. Preste atenção no que eu quero dizer. A igreja tem que ser um lugar aberto para qualquer pessoa. Ah, mas é gay que é no meu GP. Cara, pode vir a Ivix para o teu GP. Não tem problema. É isso que é o mistério da reconciliação, cara. Não levando em consideração os pecados. Jesus fez isso. Ah, mas o cara é ladrão. Cara, guarda as paradas da tua sala e faz o GP. Né? Sofá, guarda tudo. Tapetinho no chão. E, velho, faz o GP. Porque no ministério da reconciliação, Deus não leva em consideração o pecado. E nós, como igreja, se temos o ministério da reconciliação, não devemos levar em consideração os pecados das pessoas. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido acerca da experiência da onda é que não existe nada impossível para Deus. Não é verdade? Nada impossível para Deus. Eu lembro até hoje, na época o Bruno e a Tainá orando pelo Eloy para que ele se convertesse. Ele falou, Eloy é muito noiado, ele não quer nem saber dessas paradas e pá, não sei o quê. E, velho, o Eloy está aí, cara. Não só está aqui como é um implantador, coordenador, fazendo e acontecendo. Dames, Bilbo, Anthony. Cara, tanta gente, velho, que foi transformada que ninguém botava fé, velho. Ninguém botava fé. Mas no ministério da reconciliação não se leva em consideração o pecado do outro. Aí alguns falam, e é geralmente isso que acontece no ministério da reconciliação, porque uma das verdades é essa, velho. Presta atenção. Isso é uma verdade teológica bem profunda. Nós todos aqui somos filhos de Deus. Não só aqui. A humanidade toda é filha de Deus. Espera aí, Lipão. Mas não é aqueles que creram deles o poder de se tornarem filhos de Deus? É verdade. Mas Paulo fala em Romanos que essa filiação, ela é uma filiação de adoção. Porque todos nós viemos de Deus para pertencer à família dele. Então o que acontece? Você tem que encarar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo como se você estivesse num campo de guerra e aquela pessoa estivesse machucada, e você vai tentar ajudar. Assistiu o Resgate do Soldado Ryan? Quando assistiram? E aí você tenta ajudar e tal, e o cara se bate porque, cara, tá doendo. Aí ele te dá uma patada na cara, você fala para ele, cara, quero te ajudar. Sai daí, seu crente fanático, louco. Fala, velho, você precisa ir à minha igreja. Eu não. Aquele covil de hipócritas. São coisas que a gente fala, e que a gente fala não, né? Que a gente ouve. Mas isso é alguém precisando de ajuda, velho. É alguém se retorcendo de dor. E nós não devemos levar em consideração isso. Dá-lhe morfina, vamos uma atadura no cara e precisa ajudar ele, velho. E quanta gente aqui relutou? Levanta a mão aqui, só uma experiência. Quem relutou para vir na onda, para conhecer o GP, enfim, quem relutou bastante? Foi convidado algum para estar aqui? Olha aí, velho. E o que é isso, cara? É insistência. Ah, mas o cara chega lá para mim, eu falo, velho, vamos lá na onda. Ele fala, não, que lá na onda tinha um monte de gente na balada. Aí você fala para ele o seguinte, você viu ele na balada? Qual era? Ah, lá na Moon. E você estava na Moon também? Pô, exatamente isso, velho. Ele e tu estavam na Moon, os dois podem vir para a onda. Vem, cara. Está entendendo o que eu estou falando? Não leve em consideração o pecado de ninguém, cara. A onda, a igreja, não estou falando da onda como um grupo. A igreja deveria ser o lugar para o pecador, para qualquer tipo de gente. Qualquer tipo de gente. Essa deve ser a igreja, esse deve ser o teu GP. Deus nos deu o ministério da reconciliação.
Por último, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Qual é o apelo de Deus que Ele faz por nosso intermédio? Esse. Escuta. O apelo de Deus por nosso intermédio é esse. Deus quer ter relacionamento com você. Deus quer ser teu pai. Exatamente isso você tem que falar para o teu amigo da faculdade. Exatamente isso você tem que falar para a tua amiga do trabalho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu tio, avô, primo, seja lá quem for. Deus quer ter relacionamento com você. A cruz de Cristo veio para nos salvar, mas isso é um meio. O fim é nós vivermos relacionamento com Ele e uns com os outros. Essa é a finalidade pelo qual Cristo morreu na cruz. Semana que vem, a gente vai falar sobre o fim, sobre o Apocalipse e como isso vai ser na eternidade. Mas enfim, Jesus morreu na cruz para nos reconciliar uns com os outros. Por que Jesus morreu na cruz? Para nós termos relacionamento com Ele e relacionamento uns com os outros. Jesus na cruz dividiu para nos unir na eternidade toda. A palavra fala que muitos rejeitaram a Cristo. Por que rejeitaram? Porque suas obras eram más e não queriam que fossem manifestas na luz. A única coisa que te afasta de Deus é o teu orgulho de reconhecer que, de fato, você precisa de Cristo e você nasceu para ter relacionamento com Ele. Nessa noite, eu quero te dar a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus e de dizer sim para esse relacionamento com Ele. Cara, a escolha é tua. Não culpe ninguém. Tua mãe, teu pai, teu passado, teu futuro. Deus, tua namorada, teu cachorro. A escolha é tua. Qual árvore, qual fruto de qual árvore você quer comer? O fruto da árvore da vida ou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que você quer? Ter relacionamento com Deus ou não ter relacionamento com Deus? A religião, por incrível que pareça, ela é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A religiosidade, onde causa mais divisão e nos faz amar menos as pessoas, isso não provém de Deus. A fé verdadeira nos faz amar a Deus acima de todas as coisas e amar nosso próximo como a nós mesmos. Se hoje você quer aceitar o que Jesus fez na cruz por você, e você quer decidir ter esse relacionamento com Deus, botar lá no teu Facebook, relacionamento sério. Talvez você nunca mudou de perfil lá de status, hoje talvez seja a oportunidade. Se você quer ter relacionamento com Deus, eu quero te convidar a fazer uma oração que eu vou fazer aí no teu lugar. E isso é pela fé. Se você quer, quero te convidar a fazer essa oração. Eu quero convidar todos a baixarem a cabeça, fechar os seus olhos. E se você quer experimentar isso, que eu tenho experimentado e que tantos outros têm experimentado, repita essa oração que eu vou fazer no teu lugar, falando essas palavras para Jesus. Senhor, nessa noite, eu quero pedir perdão a Ti. Perdão porque vivi muito tempo longe de Ti. E nessa noite eu entendi que eu fui criado para ser Teu filho. Mas o meu pecado me afastou da Tua casa. Mas eu também entendi que Jesus morreu na cruz para me dar novamente a oportunidade de ser chamado Teu filho. Por isso, nessa noite, Senhor, eu escolho, eu quero ter relacionamento contigo. Me aceita como Teu filho. Perdoa os meus pecados, sara a minha vida. Eu aceito na minha vida como meu Senhor e como meu Salvador. No nome de Jesus. Amém.
Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, queria te convidar a levantar uma das suas mãos no seu lugar. Lembre-se que esse não é um convite para ver se você quer parar de fumar, parar de beber, parar disso, parar daquilo outro. Jesus está te convidando para ser teu amigo, para andar com você. E é Ele mesmo quem vai te dar direção para deixar o que você tem que deixar e viver o que você tem que viver. Se você fez essa oração, levanta uma das suas mãos no seu lugar, que eu gostaria muito de orar por você. Amém. Amém. Toda essa galera que levantou a mão, queria pedir a gentileza de você sair do teu lugar, vir até aqui à frente. Não precisa ter vergonha não, a gente quer orar por você. Nós, como igreja, queremos ajudar você na caminhada que você está escolhendo a partir de hoje. Então sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Amém. Queria convidar os apacentadores da onda para vir aí, darem uma mão. Chega aí, galera. Esses caras e essas meninas que estão chegando aí para dar um help, são pessoas que têm caminhado com Cristo e querem ajudar vocês nessa caminhada. Então, contem com a ajuda deles. Tem mais gente aqui, ó. Precisa de mais gente aqui, ó. Aí, vamos ficar em pé, galera. Estenda as tuas mãos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa escolha, essa decisão que eles estão tomando na vida deles, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, seja uma escolha verdadeira, Senhor. Que esse desejo que eles manifestaram se transforme em atitude. E no nome de Jesus, ó Pai, com o passar dos dias, nós possamos ver o Teu milagre acontecendo na vida deles, ó Pai. Ajuda, Senhor, a eles a caminharem. E que no nome de Jesus as Tuas promessas possam ser cumpridas na vida deles, ó Pai. Que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa fazer habitação na vida deles, ó Pai. E esse relacionamento contigo possa ser de fato restaurado, Senhor. E no nome de Jesus, ó Pai, os ajude também a viver o relacionamento com aqueles que pertencem à Tua família. Os abençoe, Senhor, os cubra de graça, os cubra de amor, de direção com Teu governo, ó Pai. Possa ajudá-los, ó Pai, a caminhar contigo. Nós Te louvamos, agradecemos por participar desse momento único na vida deles, ó Pai. E que no nome de Jesus a gente possa ver os frutos desse dia na vida deles com o passar dos dias, ó Pai. Nós, como igreja, também nos comprometemos contigo e com eles em recebê-los, em ajudá-los, em estender a mão, e recebemos mesmo, Senhor, como nossos irmãos. Nos ajude, ó Pai, a suportarmos eles, ó Pai, e ajudá-los, ó Pai, na caminhada contigo. Nós nos comprometemos com isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém.